A China, vou falar um pouco mais sobre a China e um tópico que eu acho interessante, eu queria saber a sua opinião. Tá rolando uma guerra aí, né? Uma guerra fria, que é a OTAN contra o grupo Polo Oriental, digamos assim. A Rússia tá numa enrascada lá, só que a China tem a sua própria enrascada, que eles querem Taiwan para eles. Taiwan, que é uma superpotência e tem uma produção de 90% de microprocessadores do mundo e, inclusive, fornece para os Estados Unidos e, sem isso, os Estados Unidos não faz computador lá, né? E a China tem um interesse de anexar ou transformar Taiwan no território chinês, novamente. Isso é algo que o Ocidente não quer que aconteça de forma alguma só que ele está rolando essa desestabilização geopolítica, onde o bloco unipolar do Ocidente está perdendo força. E está surgindo outro bloco e está ficando bipolar a geopolítica mundial. O que você acha que vai acontecer? Você acha que a China vai anexar Taiwan? Você acha que isso vai resultar numa terceira guerra mundial? Você acha que eles não vão? O que você está achando disso tudo? Por favor. Antes do professor falar, eu vou dar minha opinião aqui, né? A China joga no longo prazo. A China tem 5 milhões de histórias, os caras jogam no longo prazo. Então vamos pegar Taiwan amanhã, pega daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos. É assim que funciona. Eles têm o tempo deles, eles têm o plano deles, é assim que vai funcionar. O que eles não vão aceitar é a palhaçada que os Estados Unidos estão fazendo, que os Estados Unidos só provoca, né? Mandou a Nancy Pelosi, depois mandou mais 12, 15 políticos para cá, assim, a Nancy Pelosi e o filho dela envolvido aí com ações de empresas de chips, né? Mas pela liberdade, que na verdade eles estão se fudendo pro povo de Taiwan, né? Estão cagando e andando, não querem nem saber de taiwanês. O negócio é ganhar dinheiro e provocar a China para ver se a China faz alguma coisa que eles não vão fazer. Sim, é o que eu falei, os Estados Unidos vai cair e a China vai continuar aqui, é o que vai acontecer. Sim, se a China resolver entrar em Taiwan amanhã, porque para a China, como eu já falei em outros vídeos, Taiwan é uma província rebelde, é parte da China, é uma província rebelde. Se a China entrar em Taiwan amanhã, a primeira coisa que eles vão fazer é jogar paraquedista nas fábricas de chip para controlar a maquinaria que eles têm lá, porque a China não chegou nesse nível ainda. Está avançando, o governo está botando muito dinheiro para produzir chip de 5 nanômetros, sei lá. É um número bem pequeno. Mas a primeira coisa que eles vão fazer, prioridade, é pegar essas máquinas. Por favor, coloca aí na país que reconhece Taiwan como independente. Ou como parte da China, né? Uma estatística dos países. Quantos países reconhecem Taiwan como parte da China? É 170, 180? Vamos ver. Não. Número de países que reconhece Taiwan. Coloca o número ali na frente. Coloca, quais países reconhecem Taiwan como... Entra aqui, ó. Essa tá aqui a primeira pergunta ali, ó. Isso aqui é na América Latina, 8 países. Eu vou só voltar no assunto da Covid ali, né? Eu espero que apareça, porque da outra vez eu tentei mostrar. Tem um mapinha aqui com os números de casos por cada localidade, pelas cidades e tal. E aí, nesse post, mais para baixo, tem as províncias e todas as cidades com casos. Eu espero que dê para ver, porque da outra vez eu tentei fazer e não deu certo. Assim, tudo, caso por cidade. E aí, se estiver seguindo o update de Covid da cidade, eles dão um endereço, que é o que acontece aqui em Xiamen. Ou seja, Taiwan é parte da China. A comunidade internacional reconhece, inclusive os Estados Unidos, que Taiwan é parte da China. E o resto do mundo? Os Estados Unidos não reconhece. Reconhece? Desde 72, acho. Então por que eles querem invadir já é parte deles? Eles não querem invadir o que é deles, né, cara? A questão é que a China tem Taiwan é um território que para onde foi derrotados, a Revolução de 49 foram morar em Taiwan. Kuomintang. Né? E depois com a Guerra da Coreia, Taiwan passou a ser uma ilha protegida pelos Estados Unidos. Tá? E Taiwan e a República de Taiwan era a China reconhecida na ONU, inclusive. Só que em 71 a China retoma a China popular, a China continental.
Ela toma o posto de Taiwan como a representante do povo chinês na ONU, por exemplo, e desde então, de forma sistemática, a maioria dos países do mundo passaram a reconhecer que existe uma única China e que Pequim é sua capital. Inclusive os Estados Unidos da América, quando reatou relações diplomáticas com Taiwan com a China em 1978, se não me engano, 80, um dos 2 anos. O que acontece é que os chineses têm uma visão de longo prazo. Sabe o que eu falei? Então, Taiwan é um país que é uma província, mas que tem moeda própria, tem indústria própria, tem vida própria e tal. São praticamente um país. Né? Tá? E para os chineses, a manutenção desse estágio, desse estado de coisas, pode ficar aí, uma ilha desse tamanho, pode... Só não reconhece a independência. Uhum. Tá ótimo. Faz o que quiser, mas você ainda ainda somos a mesma galera. Não declara independência, só. O resto pode fazer o que vocês quiserem. Porque daqui 200 anos você resolve isso, 300 anos, aí literalmente a história resolve essa questão. Uhum. A questão é que os americanos, hoje eles têm uma forma de governança internacional hoje baseada no caos. Ou seja, ninguém no mundo mais leva os americanos a sério. Eles são imperialistas pra caralho. Não é só isso. Até 20 anos atrás, o que os americanos falaram era uma ordem no mundo. Hoje não, hoje acabou isso. Hoje, por exemplo, metade do mundo se reuniu teve uma reunião do Conselho das Américas, Organização para a Cooperação de Xangai, que reúne os países da Eurásia. Metade do mundo da população. Esses países todos disseram, olha, nós não toleramos mais os Estados Unidos mandando ordem no mundo. Sim. E não toleramos que o Irã seja vítima de bullying por parte dos Estados Unidos. Quando que você ia perceber esse negócio? Quando você imaginaria acontecer uma coisa dessa 20 anos atrás? Nunca. Cúpula das Américas, por exemplo. O Biden foi lá e tal, falar em democracia, regras, isso, aquilo. Na metade da reunião, metade dos países já tinham saído da reunião. Ou seja, os americanos estão perdendo poder no mundo. Ainda bem. Ufa. E na medida que eles perdem poder, a tendência à violência que anexa ao DNA deles só está aumentando na medida que eles vão perdendo espaço no mundo. Porque a base material do mundo mudou muito em 40 anos. Surgiram outros polos de poder, só que eles não reconhecem isso. Então, uma forma que eles têm de governar, de manter o mundo governável aos interesses deles, é espalhar o caos. Né? Então, espalhar o caos é o quê? Que não é de hoje, né? Exportar armas para Taiwan. É a Nancy Pelosi lá, visitar Taiwan para fazer provocação com a China. Como se ela reconhecesse, né? Exatamente. Os americanos reconhecem que a Taiwan como parte da China. Uhum. Né? Usar a Ucrânia como proxy war. A proxy war, ou seja, essa é a forma que eles... Onde tem confusão no mundo? A Amazônia, por exemplo. Essa coisa... Eu fiz um tweet na época, até comentei num dos programas, num dos episódios do Conexão Xangai. Volto a falar aqui do Conexão Xangai, no canal do André Roncalha. De que a morte do indigenista e a morte do jornalista aquilo ali foi uma bomba no colo do Brasil, porque ajuda a levar o quê? O caos para a Amazônia. Que é isso que os americanos querem. Claro. Eles querem criar uma comoção internacional que leve qual pauta no mundo? Olha, isso aqui, o Brasil é incapaz de governar a Amazônia sozinho, isso aqui tem que ser internacionalizado. Sim. Eles querem muito isso. E isso tem grande apelo no mundo. Sim. Isso tem grande apelo. Então, assim, eles vão construindo formas novas de dominação imperial, ou seja, as guerras híbridas, né? Uhum. Ou seja, essas figuras... Sim, eles vão começar já a ir para o outro lado dos Estados Unidos, mas ainda falando sobre esse assunto, né? Os Estados Unidos, eles botaram dinheiro nos protestos de Hong Kong, nos protestos em Xinjiang, e eles pagam o Dalai Lama desde os anos 60. Aquele filme 7 anos no Tibete é um filme legal, um filme bonito e tal, mas é uma peça de propaganda, porque o cara escreveu um livro que originou, que deu origem ao filme, e toda a parte negativa que ele fala do sistema de servidão, dos pedaços de corpos que tinha na parte de baixo do Potala Palace, né, que o budismo não acredita em pena de morte, mas é ok cortar braço, perna, arrancar pedaço de pele, essas coisas. Inclusive, assim, fazer móveis com pele, assim, abajur, essas coisas. Isso tudo está no livro e não está no filme, porque o filme era só uma peça de propaganda. E os Estados Unidos metem dinheiro nisso tudo desde sempre. O Congresso Mundial Uigur é sediado nos Estados Unidos, o Museu da Vítima do Comunismo é sediado nos Estados Unidos, o grupo separatista do Turquestão do Leste
que era um grupo terrorista até o ano passado, acho, né? Que os Estados Unidos reconheciam como um grupo terrorista, hoje não reconhece mais, por que será, né? Então, os Estados Unidos estão envolvidos nisso tudo, e eles tentaram ainda começar a cutucar a Mongólia interior, para se separar da China e se juntar com a Mongólia país, né? Então, assim, é isso que eles fazem. E eles fizeram com a União Soviética, vizinha barulhenta, e estão literalmente tentando fazer isso com a China hoje. Mas acho que não vai rolando.